nomeação de CLT. Na tela, eu abri no artigo, em um artigo da CLT, mas vocês não vão abrir ainda nesse artigo. Eu quero que a gente vá lá para o índice remissivo, tá? Da CLT de vocês. Eu estou com a minha aqui. Primeiro de tudo, eu sei que algumas pessoas receberam o CLT só essa semana. Então, nós vamos lá para o índice remissivo fazer algumas remissões, fazer algumas marcações que muitos já fizeram. Quem não fez, aproveita para fazer. Quem pegou a CLT essa semana também vai fazer, tá? Eu peço, nós vamos marcar as petições iniciais. Então, eu quero que vocês peguem o pincel de vocês, marcador amarelo, que é para a petição inicial, ok? Separem ele. Prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui. Nós só vamos marcar em cada petição inicial, lá no índice remissivo, os tópicos que entram na petição inicial. Não marquem mais nada. Aliás, em qualquer peça, recurso, execução, nós só vamos marcar o que entra na peça, só. O resto você não marca, porque quando você cair qualquer peça, seja execução, recurso no dia da prova, você indo no índice remissivo, você vai ver todos os tópicos que essa peça cobra, porque nós vamos marcar. Então não marquem demais, ok? Bom, abram lá no índice remissivo em reclamação trabalhista e peguem um pincel amarelo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui na minha. Ok. Acabei de abrir reclamação trabalhista aqui, tá? O que vocês vão fazer no tópico reclamação trabalhista? Vocês vão pegar o pincel amarelo e vocês vão passar, primeiramente, na previsão legal da reclamação trabalhista. Qual é a previsão legal da reclamação trabalhista? Artigo 840, parágrafo 1º. Deixa eu ver aqui, tópico previsão legal. Onde é que está o 840, parágrafo 1º aqui? Aqui está 840 só, né? Como previsão legal, mas não é. Vocês, eu acho que para vocês também deve aparecer só o 840, né? Sim, professor. Vocês vão colocar o parágrafo 1º ao lado dele. Passa aí. Coloca o parágrafo 1º e passa o amarelo em previsão legal. 840, parágrafo 1º. Logo embaixo, para mim aqui aparece reclamação plurima. Para vocês também? Competência da nossa saúde, Madalena. Embaixo de previsão legal, não é reclamação plurima, não? Bom. A nova plurima está na outra página. Tá. Então, vamos deixar como tá. Então, passe em cima da previsão legal, passe em cima da competência, artigo 651, que é o artigo que diz que é o endereçamento, que é para o juízo do local da prestação de serviço. Passe um amarelo em cima da competência. Passem o amarelo em cima de justiça gratuita, gratuidade da justiça também, né? Justiça gratuita / gratuidade da justiça. Ok. Não, eu quero que vocês vão lá em reclamação plurima. Lá onde está aí para vocês, reclamação plurima.
e passem o amarelo em cima da previsão legal. Artigo 842 da CLT. 842 da CLT. São os requisitos dela, tá? E também a fundamentação. Já? Sim. Abram na peça inquérito judicial. Vamos lá, inquérito. Vai inquérito, deixa eu ver aqui. Abrir aqui, tá? Inquérito judicial. Aqui tá para mim assim, tá? Pessoal, previsão legal. Amarelo, passe em cima, tá? Artigo 853 e 494 da CLT. 853, 494 da CLT. Passa em cima da previsão legal amarelo. Outra coisa que nós colocamos na peça do inquérito, o que é? Nós falamos sobre o prazo decadencial dele, né? Então, nós vamos passar em cima aqui do prazo decadencial, o amarelo, certo? Então, passe em cima aí do prazo decadencial, o amarelo, 30 dias, né? Artigo 853 e súmula 403 do STF. Passem aí. Tudo isso entra. Na aula, o senhor mandou a gente já passar de amarelo o prazo e o empregado eleito pelo diretor, Conselho Nacional e dirigente sindical. Isso. Mas é que tem gente que recebeu a CLT também nessa semana, né? Então, eu pedi para passar em prazo, eu pedi para passar empregado eleito diretor, né, de cooperativa, dirigente sindical e Conselho Nacional da Previdência, né? Pode passar em cima. Esses são os empregados que passam por inquérito, tá, gente? Pode passar o amarelo em cima. Isso daí você vai colocar no cabimento, né? Cabimento. Outra coisa que eu quero que vocês façam, aproveitando que nós estamos aqui no inquérito, né? Tem um artigo que nós vamos utilizar no mérito do inquérito. A Ariana não colocou aqui para mim, que é o artigo da falta grave do empregado, o artigo 482 da CLT, tá? Eu quero que vocês peguem um lápis ou uma grafite e, ao lado do tópico mesmo, inquérito judicial, escrevam artigo 482 da CLT. Esse artigo vai para o mérito da peça. Desculpa, professor, o senhor pode repetir que travou minha internet, por favor? Eu disse para pegar um lápis ou uma grafite, escrever o artigo 482 da CLT, ao lado do tópico inquérito judicial, que é o artigo que nós vamos falar dele no mérito da peça, né, da falta grave do empregado. Ok? Vamos para o próximo. Vamos em mandado de segurança. Vamos lá. Próxima petição inicial, MS. Professor? Oi? Como o senhor está falando que muitas pessoas, né, chegou agora, CLT, o senhor pediu também para a gente riscar sobre o estável decenal, né, que já é inconstitucional, não existe mais. O senhor disse que era para a gente riscar. Eu disse? Então risca. Eu tô Uhum. para outros colegas. Isso. Então risca o estável decenal. Tá? Pode riscar o estável decenal lá no inquérito, que realmente hoje não existe mais estável decenal, né?
Ok? Mandado de segurança, vamos lá. No mandado de segurança, vamos no tópico previsão legal, vamos lá. Não sei se está como previsão legal. Tá, previsão legal, é isso mesmo. Artigo 5º 69 da Constituição e Lei 12.016. Acharam? Passe um amarelo em cima aí do tópico previsão legal. Isso é o que? Com fulcro nos artigos. Artigo 5º 69 da Constituição, Lei 12.016 de 2009, né? Passe o amarelo aí. Ok? Outra coisa que entra na nossa peça mandado de segurança, além da previsão legal, é que nós temos que falar dos requisitos especiais dele, né? Ele tem o cabimento, ele tem a prova pré-constituída e ele tem a tempestividade. Cabimento, tempestividade, prova pré-constituída. Cabimento, tempestividade, prova pré-constituída. O cabimento do mandado de segurança é quando tem violação a direito líquido e certo por uma autoridade pública, tá? Mas a tempestividade, procurem aí o prazo dele. Deixa eu ver, deve estar em prazo mesmo. Tá aqui, logo em cima da previsão legal, prazo decadencial de 120 dias. Ele entra na peça, então passem um amarelo em cima, tá? Artigo 23 da Lei 12.016 e a súmula 632 do STF. Passa em cima do prazo. E vamos fazer um combinado aqui, tá, pessoal? O combinado é: só vamos marcar o que entra na peça. Não esqueçam disso. Só vamos marcar o que entra na peça, porque assim fica mais fácil de vocês fazerem a peça na hora, tá? Tudo que está marcado entra. O que mais? Além do prazo, nós falamos que a prova pré-constituída está em anexo. Marquem aí a prova pré-constituída, súmula 415 do TST. Súmula 415. Ok. Nós temos que marcar também que entra no mandado de segurança os requerimentos finais, né? Nos requerimentos finais, nós pedimos a concessão da segurança. Aqui não tem a concessão da segurança. Só que antes dos requerimentos finais tem liminar, né? Liminar. Procurem a liminar do mandado de segurança. Liminar. Artigo 7, inciso 3, tá aqui, liminar. Você vai colocar, liminar, encontram-se presentes todos os requisitos do artigo 7, inciso 3, da Lei 12.016 de 2009, dentre os quais destacam-se, está escrito aí, ó, o relevante fundamento e possibilidade de resultar em ineficácia da medida, ok? Do jeito que está aí. Passem um amarelo em cima dessa liminar. Nos requerimentos finais, nós pedimos a intimação, né, da autoridade jurídica que a integra. Ou seja, nós vamos pedir a intimação do AGU. Vocês estão vendo aí intimação da autoridade jurídica que a integra? Artigo 6º, 7, inciso 2 da lei? Estão vendo aí? Sim. Então, passem um amarelo nela. E peguem o lápis ou a grafite, tá?
e coloquem ao lado dessa intimação da autoridade jurídica, coloquem AGU, é o AGU, Advocacia Geral da União, ok? Nós também pedimos nos requerimentos finais, pessoal, né, a intimação da autoridade coatora. A intimação da autoridade coatora para integrar ali, prestar informações. Essa intimação da autoridade coatora está em notificação. Olha aí, notificação. Autoridade coatora prestar informações em 10 dias. Artigo 7, inciso 1 da lei. Se vocês acharam essa notificação, passem um amarelo em cima dela. Vai para os requerimentos finais. Nós também pedimos nos requerimentos finais a intimação do Ministério Público do Trabalho. Requer a intimação do Ministério Público do Trabalho para se manifestar em 10 dias, ok? Essa do Ministério Público, pessoal, eu acho que é o último tópico. Vê aí para vocês se é o último tópico. Vista MPT. Para mim, aqui é o último tópico, tá? Vista MPT 10 dias. Artigo 12 da lei. Passem o amarelo em cima. Vai para os requerimentos finais, tá? Vista MPT 10 dias. Já, tá? Mandado de segurança foi. Ok. Não cabe mandado de segurança de sentença nunca, hein? Nunca aqui no processo de trabalho. De sentença cabe RO, tá? Na fase de conhecimento, na fase de execução, agravo de petição. Muito que bem. Vamos para a próxima peça. Rima, já fizemos 3. Vamos para a ação de consignação e pagamento. Vamos lá. Para mim não aparece ação de consignação, deve estar em consignação, né? Deixa eu ver aqui. Na nossa, nessa nova da Ariana, é ação de consignação em pagamento. É. A minha é veinha. Ah, não, para mim tem sim. Deixa eu procurar aqui. Achei, tá? Ação de consignação em pagamento. Aqui aparece para mim 3 tópicos. Aparece para vocês também 3 tópicos? Tem Aparece espólio, pagamento e fundamentação legal, é isso? Bom, na fundamentação legal, eu pedi para vocês riscarem o artigo 549, não foi? Quem pegou a CLT agora, pega um lápis, risca, passa em cima do artigo 549. Não é 539A 549. É só 539 do CPC, tá? Passa em cima dele aí o risco. Pega o amarelo e passa em cima de fundamentação legal, artigo 539. Pronto.
Ok? Se o cara tiver morto, se ele tiver falecido, e o empregador não sabe para quem pagar, quem é que vai representar ele? O inventariante que representa o espólio, né? Tá aí em cima, artigo 75, inciso 7 do CPC, tá? Mas a fundamentação legal já temos que mudar, é só o artigo 539. Bom, não tem muita coisa, né, para riscar, então vamos para a próxima peça. Pessoal, aqui embaixo de ação de consignação, para mim, aparece ação de cumprimento. Aparece para vocês também? Cumprimento. Tá. Então, ela também é uma petição inicial, né? É uma petição inicial que serve para quê? Perdão. Serve para fazer cumprir a sentença normativa. Serve para fazer cumprir acordo coletivo do trabalho. Serve para fazer cumprir convenção coletiva. Presta atenção. Se tem um dissídio coletivo dentro do TRT e tem uma sentença normativa, quem não estiver satisfeito com a sentença, interpõe recurso ordinário para o TST. Mas se transitar em julgado, a sentença tem que ser cumprida. Se ela não for cumprida, cabe ação de cumprimento. Ok? Então, para o cumprimento da sentença normativa, cabe ação de cumprimento. É isso aí, papai. Porque na última prova caiu exatamente essa música que eu estou cantando. Uma sentença normativa que não havia sido cumprida. Eu cantei essa porra dessa música no ouvido do povo até lá na frente. Mas o nervosismo é tanto que o povo botou ação rescisória. Cuidado, hein? Então, ação de cumprimento, vocês vão pegar o amarelo mesmo, tá? Vocês vão passar em cima da previsão legal. Previsão legal. Artigo 872 da CLT. 872. Ok? Ok. O que mais? Nós vamos agora para de ação de cumprimento, nós vamos para contestação. Vamos lá. Não, calma. Tem ação rescisória aí para vocês? Deixa eu ver aqui para mim. Aqui tem logo em seguida aqui. Ação rescisória. Sim. Peguem um amarelo e vamos marcar. Vão na previsão legal dela. Vamos lá. E está lá quase no final. Previsão legal, artigo 836 da CLT e artigo 966 do CPC. Marca aí de amarelo. Previsão legal. Pessoal, muito cuidado com isso da previsão legal da ação rescisória, hein? Porque não é só para colocar 966 do CPC, não. Tá? No 966, para quem não sabe, tem vários incisos. Então, de acordo com o motivo que você está propondo a ação rescisória, você vai escolher o inciso, tá? Então, previsão legal, artigo 836 da CLT e artigo 966 do CPC. Passa aí o amarelo. O que mais que entra em ação rescisória? Para fazer a ação rescisória, deposita 20% do valor do todo. Tem que ter depósito prévio. A ação rescisória tem a mesma estrutura do mandado de segurança, tá? Mesma. Por isso que eu digo, aprendam ele que é a mesma estrutura. Ou seja, ela também tem requisitos específicos. Quais são? A tempestividade dela,
o depósito prévio dela e a legitimidade. Tempestividade, depósito prévio, legitimidade. Vamos marcar porque isso entra na peça de ação rescisória, tá? Depois da previsão legal, vocês vão procurar o prazo dela. Procura aí. 2 anos, vê se vocês acham. Artigo 975. Do CPC, no caso, né? Como é que será que está aqui? Será que é tempestividade ou está como prazo? Prazo decadencial, professor. 2 anos, artigo 975 do CPC. É. Prazo decadencial. Que para mim só tem a súmula. Vocês acharam aí prazo decadencial, gente? Artigo 2 anos, 975 do CPC? Isso. Sabe? Sim. Sim. Tá. Ao lado tem a súmula 100 também, inciso 1? Não. Não? Tem ela acima dela tem prazos lá que a turma tem. Trânsito em julgado 15 dias, súmula 100, prazo dela. Pois é, aqui para mim não tem o artigo 975 do CPC, mas tem a súmula. E os dois servem, mas principalmente o 975 do CPC, tá? O prazo decadencial da ação rescisória é decadencial de 2 anos contados do trânsito em julgado. Então, se para vocês só aparece o artigo 975 do CPC, ao lado dele, peguem um lápis ou uma grafite, coloquem súmula 100, inciso 1 do TST. Eu encontrei aqui, prazo decadencial, contagem, súmula 100, inciso 1, em artigo 975, só que ele está com o parágrafo 1º do CPC, pessoal. 975, parágrafo 1º, é? Ele está dizendo aqui. Espera aí, deixa eu confirmar aqui. Não, é caput mesmo, tá? Caput, né? Caput mesmo. Aqui Então, tem pessoal, prazo passe aí em decadencial. cima do prazo o amarelo, que também entra na prova. Vamos atrás do depósito prévio. Depósito prévio de 20%. Vamos lá. Eu já achei aqui, depósito prévio. Depósito prévio. Artigo 836 da CLT. 836. Acharam aí? Depósito prévio? Sim, tá como instrução normativa. Tem o artigo 836 da CLT também? Sim. Tem sim, senhor. Passa em cima o amarelo, tá? Depósito prévio também entra nos requisitos dela. Tem que falar que foi feito. Outra coisa que entra, pessoal, é a legitimidade. Ou é autor, ou é réu, ou é terceiro interessado, ou é o Ministério Público, tá? Vão em legitimidade. Eu acredito que é o artigo 967. Deixa eu ver, legitimidade 967 do CPC. Tá? Isso, certíssimo. Passe em cima. Legitimidade, artigo 967 do CPC. É outro requisito específico. Legitimidade, 967. Tá ótimo. Isso daí é o que entra na súmula, na peça, tá? O resto é tudo no mérito que você vai falar, né? Professor, repete, por favor, essa última.
A última você vai em legitimidade. Lá onde está o artigo 967 do CPC. E passa o amarelo em cima. Tá bom, obrigada. O que mais que dá para marcar de petição inicial que nós vamos estudar? Nós vamos estudar... Gente, pasmem, que eu vou falar aqui para vocês. Vocês sabiam que existe petição inicial na fase de execução? Nós vamos estudar, tá? É raridade, mas nós vamos estudar. Como é que funciona isso? Na semana de execução eu vou falar mais a fundo, mas às vezes você já está em mãos com um título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial. Então, se você tem um título executivo extrajudicial em mãos, ok? Você não precisa ajuizar reclamação trabalhista desde o início, não precisa. Você já vai ajuizar uma petição inicial e vai entrar na Justiça do Trabalho já na fase de execução. O nome dessa ação é Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Tá? Nós vamos estudar essa ação. Ela é uma petição inicial e é uma petição inicial na fase de execução trabalhista. Então, nesse caso, nós vamos pegar 2 pincéis para marcar. Nós vamos pegar o amarelo e o rosa, que é de execução, o rosa, né? E o amarelo de petição inicial. Procurem ação... Deixa eu ver aqui. Se tem aqui, né? Ação de execução... Não tem aqui em ação de execução de título. O que tem aqui para mim? Tem ação executiva, viram aí? Aqui para mim está como ação executiva. Não sei como Professor, é que é para vocês. caiu aqui a internet. A gente está em qual tópico agora, por favor? Vê se aparece para vocês ação executiva. Ação executiva. Tem, ação executiva. Tá. Vocês conseguiram ouvir quando eu falei da ação de título executivo extrajudicial? Sim, eu ouvi. Eu Tá. não, porque a internet caiu, professor. Mas foi a Tá. minha. Tá. Eu disse que existe uma ação de execução de título executivo extrajudicial que você já entra com ela na fase de execução trabalhista. Você não precisa fazer reclamação, nada disso. Tá? Ela é uma petição inicial na fase de execução e ela está no edital. Tá? É uma peça que pode cair como peça ou como questão, e nós vamos estudar ela na semana de execução. Tá? Só que não tem ação de execução de título. No índice remissivo, ela aparece como ação executiva. Todos viram aí? Ação executiva. Dentro de ação executiva, tem títulos executivos extrajudiciais. Artigo 876 da CLT. Viram aí? Sim. 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 Tanto na ação de execução Sim. quanto na ação executiva. Então, tem ação de execução para vocês também? Para mim, não tem. Sim. Tá. Para mim, só tem. Se tem ação de execução, então procura aí título executivo extrajudicial, artigo 876 da CLT, e passa aí em cima o amarelo, né? Título executivo extrajudicial, passa o amarelo. Artigo 876, passa o rosa. Passa o rosa no 876. Porque é uma ação que é petição inicial na execução. Só para a gente lembrar na hora, tá? Então, passem, se tem ação de execução, passe em cima aí. O artigo 876 é a previsão legal dessa peça, tá? 876 da CLT.
Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos em habeas corpus. Vamos lá? Habeas corpus. Ai, ai. Achei. Habeas corpus. Peguem um amarelo e passem em cima da previsão legal aí, tá? Artigo 5º, 68, né? Constituição. Artigo 114, inciso 4. E artigos 647 a 667 do CPP, tá? Professor, quando é que vai caber habeas corpus na Justiça do Trabalho aqui pra gente? Estamos na segunda fase. Olha, só existe uma prisão civil permitida pela nossa Constituição, que é de quem deve pensão alimentícia, tá? Antes era permitida a prisão do depositário infiel, hoje não mais. Se o depositário infiel aqui na Justiça do Trabalho for preso, você vai impetrar habeas corpus, tá? Professor, mas aqui em habeas corpus só tem a previsão legal. Cadê o depositário infiel, né? Eu acho que tem um tópico de depositário infiel. Só confirme para mim. Depositário infiel, veja aí. Tem sim. Súmula vinculante 25. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Prisão, impossibilidade, viu aí? Prisão, impossibilidade, súmula vinculante 25, tá? Sim. O STF, passa em cima o amarelo também dessa prisão aí, impossibilidade. Vai para o mérito. Pessoal, vamos fazer uma colinha, mas uma colinha bem básica, tá? Vocês estão vendo aí decisão interlocutória? Para mim, aqui está bem perto de depositário infiel. Decisão interlocutória. Sim, professor. Sim? Tá. Pessoal, é o seguinte, na Justiça do Trabalho não cabe recurso de decisões interlocutórias como regra, mas aqui no tópico decisão interlocutória, aqui nesse tópico, traz as exceções para a gente. Quais são as decisões interlocutórias cabíveis que cabe recurso? Então, vamos fazer uma colinha para a gente lembrar na hora da prova qual é o recurso, se cair em peça, né? Se cair em questão também. Tem um tópico aqui dentro de decisão interlocutória falando assim. Decisão que acolhe exceção de incompetência. Decisão que acolhe exceção de incompetência. Artigo 799, parágrafo 2º da CLT, súmula 214, a linha C do TST. Peguem um lápis ou uma grafite e ao lado aí desse tópico coloquem RO. RO. O recurso cabível disso é recurso ordinário. Coloque aí. Ok? Logo depois, tem decisão interlocutória, recurso para o mesmo tribunal. Súmula 214, a linha B do TST. Peguem um lápis ou uma grafite, ao lado disso daí, coloquem ED, de embargos de declaração, ou agravo interno, tá?
embargo de declaração ou agravo interno. Logo depois tem decisão interlocutória do TRT contrária à súmula e OJ. Se o TRT violar súmula ou violar OJ, em decisão interlocutória, qual é o recurso cabível? Peguem um lápis e uma grafite e coloquem aí ao lado. RR, recurso de revista. Alright? Muito que bem. Era só para a gente pegar uma colinha básica para a prova. Agora vamos lá. Vamos para as respostas do réu, tá? Vamos marcar a contestação. Vamos lá, contestação. Já abri aqui, contestação, tá? Fundamentação legal. Peguem o verde, verde para respostas do réu. Ok? Passem em cima de fundamentação legal, artigo 847 da CLT. Já peguem o verde, tem um tópico escrito reconvenção na contestação, artigo 343 do CPC, passe em cima. Muito que bem. Vamos para o tópico, eu não sei, deixa eu ver se está como exceção ou exceção de incompetência. Vamos lá. É o tópico... Aqui, para mim, está como exceção de incompetência. Abram aí, exceção de incompetência. Ok? Vão no tópico previsão legal. Previsão legal. Peguem o verde e passem em cima. Artigos 799, caput e parágrafo 2º, e 800 da CLT. Previsão legal, passem em cima. O que mais que entra nesse tópico, nessa peça? No mérito da exceção de incompetência, nós vamos ter que dizer que a ação foi distribuída para o juízo incompetente, porque o juízo competente é o do local da prestação dos serviços, nos termos do artigo 651 da CLT. Em exceção de incompetência, procurem, para mim aqui é o primeiro tópico, competência territorial, artigo 651 da CLT. Passem o verde em cima. Logo embaixo está escrito decisão, prosseguimento perante o juízo competente, artigo 800, parágrafo 4º da CLT. Eu acho que é a mesma coisa para vocês aí, né? Isso daí entra nos requerimentos finais da peça, tá? Vocês vão pedir a produção de todos os meios de provas em direito admitidas e o prosseguimento do processo perante o juízo competente. Passem o verde em cima desse tópico. Logo depois tem o tópico exceções. Exceções, viram aí?
Em exceções, tem exceção de suspeição e impedimento. Artigo 146 do CPC e o 799, né, da CLT. Passem o verde em cima dessa exceção de suspeição e impedimento. Pessoal, faltou só uma coisa eu falar com vocês, tá? De petição inicial. Peguem um amarelo de novo. Eu lembrei agora, graças a Deus. Peguem um amarelo de novo e abram o índice remissivo de vocês em embargos de terceiros. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero que você pegue um lápis, vá lá em previsão legal dos embargos de terceiros, tá? Você vai ver que a Ariana Linhares colocou que é do artigo 674 a 681, não é isso? Nós já sabemos que o 681 não pontua, porque não pontuou na última prova. Passem o lápis, risquem o artigo 681, tá? O meu só tá 674. Aqui também, professor. Aqui também está 674,SS minúsculo. Não sei o que significa isso. CPC. E seguintes, né? Mas quem está com a CLT com 681, uma CLT ainda da OAB passada, passe o lápis em cima do artigo 681, tá? E aí você pega... Eu acho que é bom para riscar o nosso aqui, que está esse SS, que é o seguinte, porque não é para colocar o seguinte, vai que a pessoa entenda, né? Na ordem, não é só o 674 mesmo, tá? Nada de 674 seguintes, porque senão não pontua. Artigo 6, passa aí o amarelo em cima, né? Que é uma petição inicial. Nós vamos marcar agora, pessoal, aqui nesse tópico de embargos de terceiros, todos os requisitos que essa peça tem. Todos. Tudo que pontua, beleza? Aqui no índice remissivo. Então, primeiro a previsão legal, né? Artigo 674. Depois, você vai marcar o tópico distribuição por dependência e autos apenso. Acharam? Artigo 676 do CPC. Distribuição por dependência. Em embargos de terceiro, você vai pedir a distribuição por dependência, tá? Passe aí o amarelo em cima. Outra coisa que você vai também passar o amarelo é que você vai ter que colocar qual é a hipótese de cabimento do embargo de terceiros. Está vendo aí? Hipótese de cabimento, artigo 674 do CPC, passa em cima. Outra coisa que pontua nos embargos de terceiros, você tem que falar do prazo dele. É o prazo de 5 dias da arrematação ou da adjudicação. Artigo 675 do CPC, prazo até 5 dias, passa em cima, porque também entra na peça e pontua. Ok? Deixa eu ver o que mais que pontua aqui. Aqui não aparece para mim, mas vê se aparece para vocês o artigo 677 do CPC aí, dizendo prova do bem. Prova sumária da posse. É isso? Sim.
Aqui para mim, como a minha velhinha, não aparece. Passa em cima, porque você também vai colocar esse tópico. Prova sumária da posse, artigo 677. O que é a prova sumária da posse? Tem que trazer alguma nota fiscal, algum documento que prove que aquele bem é daquele terceiro, tá? Artigo 677. Aqui para mim também não aparece, mas vê se aparece para vocês a liminar que está no artigo 678. Para mim não aparece aqui não. Aparece aí? Não, não aparece, não. Sim, professor. Na minha, sim. A minha Está também. como liminar? É eliminar Isso. construtiva. Artigo Suspensão das 678, medidas né? constritivas, mandado encontrei. de manutenção e reintegração provisória da posse. Isso. Tem sim. Então passa em cima dessa liminar que também vocês vão pedir, na grande maioria das vezes nos embargos de terceiros, essa liminar, do artigo 678. Aparece aí para vocês impossibilidade de valor vil, artigo 891, parágrafo único do CPC? Arrematação por valor vil, algo assim. Ou alienação por valor vil. Primeiro. É o Tem primeiro. logo no segundo tópico aqui, arrematação, preço vil, não será aceito lance inferior a 50%. Artigo 891, caput e parágrafo E único. parágrafo único do CPC. Isso. Isso caiu na última prova de embargos de terceiros, tá? A Ariana não tinha colocado no índice remissivo, ela teve que colocar agora. Vocês vão pegar o rosa, pega o rosa, porque isso tanto pode cair em embargos de terceiros como qualquer outra peça da execução, tá? Então, peguem o rosa e passem em cima desse valor vil aí. Artigo 891, parágrafo caput, parágrafo único do CPC. Show de bola? Vamos para os recursos agora? Vamos abrir no nosso recurso favorito, recurso ordinário. Vamos lá. Peguem o laranja para os recursos, tá? Laranja. RO. Esse papai. Cabimento. Abrir aqui, RO. Vamos primeiro pegar o laranja e passar em cima da previsão legal dele, né? Cadê a previsão legal? Tadadam. Não sei se está como previsão. Cabimento, tá? Em cabimento, tá? Cabimento. Artigo 895, inciso 1 e 2 da CLT. Mas vai depender de qual RO a gente está falando, né? Se for um RO de sentença, inciso 1. Se for um RO do TRT para o TST, inciso 2. Tá? Passa aí o laranja em cima. Nós só vamos marcar o que entra na peça, ok? Então, primeiro cabimento. Depois, nós vamos procurar aqui. Deixa eu ver. Prazo. Depósito recursal. Vamos lá. Depósito recursal, que a gente vai ter que falar dele. Isso. Acharam? Tem dois. Tá? Passa em cima o laranja de depósito recursal. Aparece para mim aqui o artigo 899, parágrafo 4º. É isso? Para vocês também? Sim. Tem Sim. a súmula 245 do TST aí?
E confirmem, tá? Nesse depósito recursal, tá? Artigo 899, parágrafo 4º e 9º, e artigo 10 e 11 da E assim, da CLT. Eu também. Tá. Assim, nós vamos colocar só o que... Nós vamos pintar só o que entra na peça, ok? Tá. O que entra na peça é o 899, parágrafo 4º. O parágrafo 9º e o parágrafo 10, ele fala quem é que paga metade e quem é que é isento de depósito recursal. O parágrafo 11, ele fala que o depósito recursal pode ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Então, cabe todos, né? Mas, assim, geralmente na peça a gente coloca que é o artigo 899, parágrafo 4º. Façam remissão também da súmula 245 do TST. Ao lado aí. Vamos já? 245. É 245? 245 do TST. É. Agora vão em custas. Professor, uma dúvida. A previsão legal fica 895, 1 ou 2, né? Dependendo do RO, Beleza, tá bom. tá? Ou pode ser 1 ou pode ser 2, certo? Se for aquele RO que vai para o TST, é o inciso 2. O RO comum que vai da vara para o TRT é o inciso 1, tá? Vão em custas. Custas. Artigo 789, é aquele que a gente coloca lá no índice, lá na folha de rosto, para falar que as custas foram recolhidas no prazo do recurso por meio de GRU. Ah, pessoal, vai acabar a chamada. Vai cair, professor. Eu vou já mandar outro link, tá? Beleza. Muito bem. Ai, uma